E aí, pessoal, beleza com vocês? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Bom, esse curso aqui, como eu já tinha falado antes, ou se você não sabe, ele tem o intuito de eu mostrar e ensinar tanto as pessoas que já sabem informática e querem uma formação um pouco mais completa, e as pessoas que às vezes têm um pouco mais de idade, às vezes nunca teve um contato com a informática, com o computador, né? Então, eu quero começar do basicão aqui com vocês. E nessa aula eu vou estar mostrando sobre teclado. Eu sei que você provavelmente já deve ter visto, já sabe mexer, até para você que já sabe até digitar algumas informações bacanas, algumas teclas que às vezes você não sabe o que ela faz. Então, eu vou mostrar aqui um apanhadão geral de teclado, beleza? E eu vou falar também não só de teclado de computador, mas eu vou falar também de notebook. Eu trouxe aqui, ó, um exemplo de teclado de computador e dois teclados de notebook, porque tem dois tipos e eu vou falar disso agora, beleza? Então, até você que não sabe como funciona, até você que sabe como funciona um teclado, é interessante você ver. Às vezes você tem um botãozinho ou outro que você olha no teclado e fala, meu, para que serve isso aqui? E aí eu vou estar ajudando vocês nisso, ok? Então a primeira coisa que a gente vai estar dando uma olhada aqui é num teclado de computador. Eu vou estar abrindo aqui. Esse Windows que eu estou usando aqui é o Windows 10, tá? No curso vocês vão ver tanto de Windows 10 quanto Windows 7, beleza? Então por isso que, ora, vocês vão olhar esse Windows dessa forma, né? Tem essa área de trabalho aqui, ó, azul, tem esses ícones aqui, o botão iniciar é desse jeito, tá? Eu vou falar de tudo isso no curso, então não se preocupe, beleza? Eu vou esperar aqui abrir a imagem, vamos ver, aqui ó, abriu para mim. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona cada parte do meu teclado, beleza? Então é o seguinte, essa parte aqui do meio, onde eu tenho as letras e também os acentos, eu tenho aqui as chaves, eu tenho o colchete, toda essa parte aqui, ó, incluindo o espaço, que é essa barra grande aqui, é chamado de teclado alfanumérico. Ou seja, eu tenho não só números, mas eu tenho também letras e acentos, tá? Então, o que eu tenho nele? Eu tenho todo o alfabeto, do A ao Z, eu tenho aqui os números, então do 1 até o 0 aqui, né? Então, 1, 2, tal, bonitinho, 9, 0. Então, tem aqui, na ordem que eu estou falando aqui para vocês. Eu tenho as teclas especiais, então eu vou dar um pequeno zoom aqui, ó. Eu tenho as teclas especiais, chamado de caracteres especiais também, que é o ponto de interrogação, o arroba, o jogo da velha, que na verdade tem vários nomes na informática, né? Eu posso chamar de sharp, eu posso chamar de cerquilha, hashtag, tem várias formas de chamar, né? O ponto de... Aqui eu tenho o cifrão, né? A porcentagem, o trema que está em desuso, né? O e-comercial, o asterisco, o fecha parênteses, abre parênteses, o underline, o sinal de menos, ou então tracinho, né? Eu tenho aqui o mais, eu tenho o inciso, que é muito na Constituição, né, do Brasil, ou então em outras leis também eu tenho incisos, né, e o inciso está aqui. Eu tenho um igual, tá? Então eu tenho vários itens aqui bacanas. Ó, eu tenho aquele prof, né, professora, por exemplo, é chamado de cardinal feminino. Eu tenho ele aqui. Eu tenho o cardinal masculino, né, então número, né, que eu uso aqui, professor, também uso aqui. Eu tenho o grau, eu tenho o ponto de interrogação, a barra de data. Essa aqui é a barra de data que a gente usa para colocar as datas, né? Aqui eu tenho desse lado a barra invertida, que é para o outro lado. Eu tenho esse tracinho aqui, ó, que é chamado de paper, tá? Então é bem legal porque eu tenho vários itens aqui no meu teclado, beleza? Então esse aqui é o teclado chamado de alfanumérico. Eu tenho aqui algumas teclas de atalho. As teclas de atalho são essa aqui, ó. Eu tenho o Tab, e aqui eu trouxe esse teclado porque ele tem tanto o nome Tab quanto o símbolo Tab. E nem todos os teclados são assim. Por exemplo, o teclado que eu estou usando aqui, o meu, ele é só esse símbolo.
Tem alguns outros que é só escrito Tab. E tem alguns assim, ó, que tem os dois. Então, para que serve o Tab? Ele serve para ir para o próximo campo, né? Então, por exemplo, eu estou digitando o campo nome, por exemplo, no Facebook. Eu vou abrir aqui e vou ir, por exemplo, no Facebook, facebook.com. Vou dar um exemplo aqui certinho de como ele funciona. No Facebook, na hora que você vai entrar nele, você tem dois campos, e-mail e telefone. Vamos supor que eu quero ir desse campo para esse. Se eu apertar o Tab, ele vai para o próximo campo e eu posso digitar aqui, tá? Se eu apertar o Shift Tab, eu volto para esse aqui. Então, Shift Tab eu volto. Qual que é o Shift? Para você que não sabe, é esse aqui, ó. Se você apertar esse aqui e segurar e apertar uma vez o Tab, você faz isso aqui, ó. Você vai de um campo, né? Você apertou o Tab uma vez e aperta Shift Tab, ele volta, tá? Então, eu tenho essa opção. Então, provavelmente até você que já sabe como funciona o teclado, tenho certeza que isso aqui é novo para você. Beleza? Então, essas aqui são as teclas que eu uso para usar um comando. Por exemplo, um que todo mundo conhece, não? Então a grande maioria das pessoas, o Ctrl C, que é para copiar um texto, né? Então, se eu digitar, por exemplo, eu vou abrir aqui o bloco de notas para a gente poder digitar. Se eu for aqui e digitar Mateus, eu posso selecionar isso aqui, dar o Ctrl e o C uma vez, eu aperto o Ctrl, seguro ele e aperto o C uma vez. Eu posso vir para baixo e eu posso dar o Ctrl V, por exemplo, para colar. Então, Ctrl C copia, Ctrl V cola. Tá? Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso colar várias vezes, ó. Só a parte de colar, porque eu já copiei, né? Então, eu posso colar várias vezes. Beleza? Isso aqui é para quem está no começo mesmo e não conhece muito sobre informática ainda, então estou ajudando aqui vocês. Beleza? Então eu já falei sobre o Tab, já falei sobre o Shift, já falei sobre o Ctrl. Eles são usados para fazer teclas de atalho, serve para ajudar a gente aqui no computador. Eu tenho aqui uma outra tecla que é o Caps Lock. Ela serve para deixar todas as letras que eu vou digitar maiúscula. Então eu vou ativar ela aqui no meu teclado. E a partir de agora, todas as letras que eu digitar são maiúsculas, tá? Então eu digitei aqui, por exemplo, o meu nome. Então todas as teclas aqui vão aparecer maiúscula. Para colocar só a primeira letra maiúscula, eu vou desativar o Caps Lock, vou apagar, né? Então, para quem não sabe, apagar é com backspace, né? Que é essa tecla aqui. Eu vou apagar. E aí, para colocar uma letra só maiúscula, você vai apertar o Shift, você vai segurar ele e vai apertar a letra que você quer. Então, por exemplo, Mateus, né? Vou apertar o Shift e segurar, M uma vez, e aí eu digito o resto para ficar dessa forma. Beleza? Legal? Então, isso aqui é sobre teclas de atalho, ok? Então, a gente já falou basicamente, ó, desse campo aqui todo. Essa aqui é a tecla Windows. Ela serve também para fazer tecla de atalho. Por exemplo, eu abri esse programa aqui usando essa janelinha. Não sei se você percebeu aí. Se você não percebeu, volta aí o vídeo que você vai ver. Eu usei essa janela. Essa janela é chamada de executar. Para abrir essa janela, por exemplo, é o Windows R. Então, aperto o Windows uma vez, seguro e aperto o R uma vez. Aqui, ó. Então, eu abri o executar. Ele serve para eu colocar alguns comandos aqui e abrir alguns programas, como por exemplo, eu abro o bloco de notas usando esse executar. Beleza? Aqui então, bem tranquilo, sem problemas, tá bom? O Windows então ele serve para isso também, mas o principal motivo dele existir é porque eu apertando ele uma vez, eu abro o menu iniciar, que é esse menu que está aqui, ó. Tá? Então apertando ele de novo, eu sumo com o botão iniciar. Tá, então esse aqui é o principal objetivo dele existir. É para abrir o botão iniciar ao invés de você ficar clicando aqui nesse botãozinho. Ok? O Alt também serve para fazer algumas teclas, né? Alguns atalhos aqui. Então, por exemplo, se eu quiser fechar isso aqui, ó, eu posso usar o Alt, né? Que é essa tecla aqui, ó, Alt, e o F4 que está aqui em cima. Se eu aperto o Alt e seguro e aperto o F4 uma vez, eu vou fechar o meu programa. Então, Alt F4. Olha lá, ó. Fechei e aí ficou certinho aqui, ele não ficou aberto. Ok? Então, isso aqui são teclas. Eu tenho algumas teclas que elas se repetem aqui do lado. Então, eu tenho, por exemplo,
o Ctrl e eu tenho o Shift. Eles se repetem aqui desse lado. Uma outra tecla que todo mundo acha que ela é igual é esse Alt com esse Alt aqui, mas não são. Alguns eu até consigo fazer igual, mas ele serve para outra coisa. Esse aqui é chamado de Alt GR, tá? E aqui eu vou usar ele para fazer, por exemplo, os cardinais, né, que eu tenho o feminino e o masculino, e o grau. É usado para isso geralmente, tá? Então eu vou abrir aqui novamente o bloco de notas. Eu vou até aumentar ele um pouquinho aqui, a fonte, para, por exemplo, vou colocar ele bem grande aqui, 36. Eu vou colocar uma fonte que eu gosto aqui, que é o Comic Sans. E eu vou clicar aqui, aí vai ficar bem grandão aí para vocês não terem problema de visualizar. Por exemplo, se eu quero digitar, ao invés de digitar número, eu quero digitar só o N com a bolinha, eu vou digitar o N maiúsculo, aí eu vou apertar o Alt, aqui ó, vou apertar o Alt, vou segurar e vou apertar uma vez o N, vou apertar o Alt uma vez, segurar e vou apertar aqui a tecla do cardinal masculino. Então, Alt e uma vez o cardinal. Aqui no bloco de notas ele não coloca essa barrinha embaixo, tá bom? Mas isso é questão do programa que você está usando. O importante é você usar o certo, tá? Para a mesma coisa eu vou fazer aqui para usar o grau, por exemplo, né? Então hoje está fazendo, por exemplo, vou chutar aqui 28 graus, né? Eu vou colocar o grau aqui e vou colocar o Czinho. Então essa aqui é a anotação para falar de grau. Beleza? Que é diferente, a bolinha é um pouquinho menor que essa aqui. E aí tem também o prof, né? Que a gente coloca para a professora, coloca o pequenininho lá em cima. Legal? É a mesma coisa, a mesma forma de usar, ok? Ele eu também uso, por exemplo, algumas outras teclas, como por exemplo o inciso, tá? Ele tá aqui, ó. Então para quem pretende aí fazer ou tá fazendo direito, né? Então vai precisar anotar aí um inciso, né? Então, artigo da Constituição, número 2, eu nem sei se tem, tá? Inciso 1. Então, eu consigo fazer essas anotações aqui. Tudo tranquilo? Então, essa é basicamente a parte do alfanumérico. Deixa eu ver se falta falar alguma coisa. Tem as aspas, né? Aspas simples e aspas duplas. Para fazer a dupla lá em cima eu uso o Shift. Uma dúvida muito comum é quando usar o Shift, né? Para fazer essas outras teclas que eu tenho aqui. É o seguinte, tudo que está em cima da tecla, ó, tudo isso aqui, ó, eu uso o Shift. Então, por exemplo, se eu quero fazer o sinal de menor, o sinal de maior, o 2 pontos que está aqui, tá? Tudo isso que está em cima eu uso o Shift. Tudo isso que está do lado direito, aqui, ó, eu uso o Alt. Então, por isso que o inciso, por exemplo, eu uso o Alt, né, o Alt GR. Por isso que a bolinha aqui do grau eu uso o Alt GR. Por isso que aqui eu uso o Alt GR, ok? Então eu tenho aqui, ó, escrever em cima, né, o subscrito, por exemplo, elevado à primeira, elevado à segunda, elevado à terceira, tá? Eu uso o Alt GR, tá bom? Faça esse teste aí no seu teclado que você vai ver que funciona certinho, tá? O ESC geralmente é uma tecla que é usada para sair de alguma coisa. Por exemplo, ó, se eu for escolher, isso aqui é um programa que eu uso para câmera, né? Então, por exemplo, se eu for apagar esse ícone que eu tenho na minha área de trabalho, eu vou tentar apagar ele aqui, ó. Vai aparecer uma mensagem. Tem certeza que deseja excluir permanentemente e tal? Beleza. Se eu quiser clicar em não, né, para ele não excluir, eu posso vir aqui, clicar, ou eu posso usar o ESC para ele sair dessa mensagem. Então, se eu apertar ele uma vez, ó, ele vai sair da minha mensagem sem eu precisar clicar no não. Aqui, posso clicar no não, ou eu posso usar o ESC para sair. Beleza? Então, se você não sabia aí, o ESC serve para isso. Ok? Aqui em cima, eu tenho esses botões aqui, eu nem vou comentar, porque isso aqui depende do teclado que você tá. Beleza? Mas isso aqui é coisas a mais que vem. Tem alguns teclados que desligam o computador, aumenta e diminui o volume. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho opções para
ir com a música para frente e com ela para trás. Né? Eu tenho aqui, pelo que parece, um envelope, né? Então é para abrir um e-mail e tal. Isso aqui varia muito de teclado. Como é um teclado para computador, você pode comprar o teclado que mais se encaixa no seu perfil. Tá? Eu não gosto muito dessas teclas aqui que você acaba apertando às vezes uma sem querer e desliga o computador. Então eu mesmo não gosto muito. Tá? Aqui vamos para uma outra parte. Olha só. Eu tenho aqui os Fs, né? Esse F vem de função. Eu tenho 12 funções no teclado. E cada uma delas faz uma coisa dependendo do programa que você tá. Então, por exemplo, o F5, né, a função 5, aqui no bloco de notas, ela coloca a data de hoje com a hora. Então, eu vou apertar o F5 uma vez. Ó. Olha lá, eu não digitei isso aqui. Veio de uma vez. Ó, vou apertar de novo. Ele vem a hora e a data que eu estou fazendo esse vídeo. Né? Ele vai puxar aqui ó, a hora e data do sistema. Ok? Isso aqui é a tecla de atalho F5. Agora, por exemplo, se eu pegar um navegador aqui ó, e apertar o F5, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar minha página. Ó, se você olhar aqui no canto, você vai ver que ele vai atualizar aqui ó, quando eu aperto. Beleza? Então ele atualizou a minha página. Então você pode ver que em dois lugares diferentes, o F5 ele fez também funções diferentes. Então, depende da onde que você tá. Então não tem como eu falar assim, ó, o F5 vai atualizar. Nem sempre. Aqui no bloco de notas ele fez outra coisa. Geralmente a gente usa o F5 para atualizar. O F2, por exemplo, no pacote Office, no Excel, no Word, PowerPoint, ele abre o ajuda. Né? E por exemplo, se eu vier aqui na minha pasta e clicar no arquivo e clicar no F2, ele vai renomear o meu arquivo. Então, depende muito da onde você está. Eu não consigo te falar exatamente o que cada um faz, porque depende do programa que você está. Tá bom? Tem uma lista na internet com o que cada botão faz em cada programa e tal, uma lista muito grande. Se você quiser dar uma olhada, tá? O F2, por exemplo, ele também abre a BIOS do computador, que é isso depende também do computador. Mas na hora que o computador está reiniciando, se você apertar o F2, ele vai abrir um menu antes de abrir o Windows. Então depende muito da onde que você está. Beleza? Vindo para cá. Aqui, então eu tenho as teclas de comando, né? Também chamada de teclas de controle. Então servem para controlar o que eu estou mexendo no computador. Então, por exemplo, eu tenho as setas, não tem muito o que falar da seta, né? Vai para cima, vai para baixo, vai para a esquerda, vai para a direita, tá? Aqui para cima eu tenho o quê? O print. O print ele vai tirar essa foto da minha tela, então ele vai tirar da tela toda. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, e apertar uma vez o print screen, eu posso vir aqui, abrir o Paint, né, de desenho, lugar mais rápido eu acho para mostrar para vocês funcionando aí o print screen. Aí eu posso vir aqui, posso colar ele, né? Eu posso apertar aqui a tecla, né? Ctrl V ou clicar nesse botão. Olha lá, ó, ele tirou uma foto da minha tela no exato momento que eu tava ali no programa mostrando para vocês o teclado. Então o print screen serve para isso, tá? Isso é bem legal aí para caso você precise fazer um manual de instruções, mandar o print de alguma coisa para alguém, pegar uma conversa ali, alguma coisa. Então o print ele é bem útil. Existem alguns teclados que não vêm com essa opção. Ele vem com outra. Então olhe isso de comprar o seu teclado para ver se você realmente quer sem ou você quer com o print screen. Beleza? O Screw Lock, muita gente que não sabe para que serve, tá? O Screw Lock, ele serve para quê? Ele serve para usar, né, da setinha, por exemplo, para subir e descer página, ao invés de, por exemplo, só ir para a esquerda, direita, né? Ou então descer aos poucos e descer aos poucos. É a mesma coisa de eu estar usando isso aqui, né? O screw do mouse, tá? Então se eu apertar o Screw Lock aqui, por exemplo, vocês vão ver que eu usando aqui a tecla, ele vai descer e vai subir. Você pode fazer esse teste aí. Uma outra forma de fazer isso é, por exemplo, você desligar
o numlock. O numlock ele serve para digitar aqui os botões. Se você desliga aqui o numlock, esse teclado, que é chamado de teclado numérico, ele vai fazer essas funções aqui, ó, que estão embaixo dele. Tá vendo? Então aqui vai ser, por exemplo, o número 2, vai ser a setinha para baixo. Tem aqui, ó, setinha para baixo, setinha para cima, para esquerda e direita. Você pode usar isso ao invés disso aqui, quando você desativa esse teclado, tá? Então, quando você desativar, vai aparecer dessa forma, ó, não vai aparecer luzinha nenhuma. Quando ela está ativada, quando ela está ativa, ela aparece uma luzinha verde aqui, ó, ou azul, depende do seu teclado aí. Então, se você apertar aqui e tiver uma luzinha aqui, ele vai digitar as letras normais. Se você desativa, ele vai fazer essas funções aqui, ó. Vai ser a tecla Home, que eu também tenho aqui, vai ser a setinha para cima, que eu também tenho aqui, e assim por diante. Beleza? A tecla Home, ela vai para o início de alguma coisa, tá? Pode ser de uma palavra, pode ser de uma página. Então, por exemplo, se eu estou aqui na página lá embaixo, ó, e apertar o Home, ele sobe. End, ele desce para o final, tá? Isso aqui ele vai direto, é para o total começo e para o total final da minha página. Se eu tiver uma página, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, um artigo de informática. Eu quero pegar alguma coisa que tenha bastante páginas. Ó, lista de artigo. Não bastante página, mas que seja bastante assim, ó. Que legal. Tem, por exemplo, o início da minha página. E se eu apertar o End, ele vai exatamente para o final da minha página. Se eu apertar o Home, ele vai exatamente para o começo, direto. Agora, diferente daqui do Page Up e Page Down. O Page Up e o Page Down, ó, Up é para cima e Down é para baixo. Se eu aperto o Page e vou exatamente para cima, ele vai subindo página por página. E o Page Down, ele vai descendo página por página. Então, ó, eu vou apertar o Page Down, ó. Ele vai de pouquinho em pouquinho, ó. De pouquinho, opa, apareceu uma propaganda chata aqui. Beleza, saiu. Ó, eu vou descendo de pouquinho em pouquinho, ó. Página por página. Ó, o L aqui você vai ver que ele vai subir todo, ó. Page Down. Beleza? Então ele vai página por página para baixo. E o Page Up ele vai página por página para cima. Diferente do Home, que vai exatamente para o início, e o End, que vai para todo o final da minha página. Beleza? Então aqui já dá para algumas teclas aí que o pessoal não está muito acostumado a usar. O Delete não tem muito o que falar, né? Ele serve para deletar. Uma informação bacana é o seguinte: quando geralmente a gente deleta alguma coisa, por exemplo aqui, ó, vou deletar isso aqui. Vou apagar o delete. Ó, ele foi diretamente na lixeira. Então ele não apagou exatamente o meu programa. Na verdade o programa não, né? O atalho. Eu vou restaurar ele aqui. Restaura. Restaurou. Beleza, ó. Se eu aperto então o delete uma vez, ele vai direto para minha lixeira. Se eu aperto agora Shift mais o delete, ou seja, essas duas teclas aqui, ó, Shift e a delete, ou aqui, né, também, ó, Shift e o delete. Eu tô falando aqui porque tá mais próximo, né? Ele aparece essa janela, ó. Eu vou até aqui, caso você esteja com uma certa dificuldade aí de poder enxergar, diminuir um pouquinho. Beleza, olha só. Tem certeza que deseja excluir esse atalho permanentemente? Então, quando eu clicar em sim, você vai perceber que ele não vai para a lixeira, tá? Ele vai apagar direto o meu arquivo. Ó, você está vendo que a lixeira está vazia, eu vou clicar em sim e ele não colocou exatamente nada aqui dentro, porque eu apaguei de fato esse atalho que estava na minha tecla de atalho. Eu apaguei porque é fácil, né? Só vir aqui agora, né? E se eu quiser colocar de novo aquele atalho, eu vou vir aqui e vou colocar o Irion aqui dentro. Então, vem para cá, programinha. Aí, beleza? Então é assim que funciona a tecla de atalho. Aí também fica de bônus para vocês nessa aula, ok? Então aqui eu já estou vendo de uma forma geral o meu teclado, como que ele funciona. Eu acho que não faltou falar de nenhuma tecla. Tem aqui, né, algumas que são legais aí. Opa, tem o menos, o mais, o pontinho. Todo mundo que está usando aqui, eu acho engraçado. Às vezes você vai digitar, por exemplo, 1,2. Tem gente que aperta o 1 aqui, vai lá na vírgula aqui e vai no 2 aqui. Sendo que você tem a vírgula exatamente aqui embaixo. Ou então um ponto, né?
1.2. Tem gente que vai aqui, ó, 1.2. Sendo que você tem um pontinho bem aqui do lado. Tá? Então eu acho muito mais fácil. Uma coisa que dá para salientar é que aqui, por exemplo, tem teclados que não aparece aqui com o asterisco. Aparece um X, que é o de multiplicar. Porque, por exemplo, no Excel, ou então em alguns outros programas, ou até na programação, você faz, por exemplo, ó, 10 vezes 2, ao invés de fazer assim, como a gente está acostumado na escola, a gente troca esse X por multiplicar com asterisco. Então, às vezes, aqui, ao invés de ter um asterisco, é um X. Mas se você aperta ele, ele dá o asterisco. Aí tem gente que buga, fala, ué, mas não tá o X aqui? Não era para dar o X? Não, ele é o X de vezes, né? Que é esse Xzinho, aqui tá um pouco maior, né? Mas geralmente ele é um X menorzinho do vezes. Assim como o da barra, por exemplo, no meu computador, aqui não tá a barra, tá o símbolo de divisão, que é aquela barrinha com a bolinha em cima e a bolinha embaixo, né? Então, porque em alguns programas 10 dividido por 2 é assim que faz a notação, ao invés de fazer aquele sinal de divisão. Beleza? Então esse aqui é um apanhadão geral do teclado de computador, ou seja, de desktop. Na próxima aula eu vou falar para vocês aqui, vou mostrar sobre a diferença do teclado desktop para o teclado de notebook. Beleza? Então é isso, até a próxima aula. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal.